Gostaria de convidá-los a sentar. Quero mais uma vez dar as boas-vindas àqueles que estão aqui conosco pela primeira, segunda vez. Enfim, sentam-se muito à vontade em nosso meio. Hoje, caso você não tenha vindo ao culto no último domingo, hoje a gente não está ainda com o pastor Cristiano. O pastor Cristiano ainda encontra-se em férias, mas de repente vocês já viram a Edna por aí com as crianças, porque as crianças reclamaram, falaram que queriam voltar. Aí a Edna veio com a Alice, mas a Mariana está um pouquinho doentinha. O pastor Cristiano, ele até viria, mas ficou em casa cuidando da Mariana. Meus irmãos, nós temos caminhado no livro de Atos, e hoje eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 8. Na semana passada, nós fizemos uma grande jornada, por todo o capítulo 7, foi um texto bem longo. Hoje nós leremos o texto de Atos, capítulo 8, versículo 1. Na segunda parte do versículo 1, leremos até o versículo 8. Atos, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, Deus, por quem o Senhor é. Deus é maravilhoso. Deus, nós juntos, Deus, cantarmos cânticos ao Senhor, cantarmos tantas verdades preciosas que enchem, Deus, o nosso coração de alegria, de confiança, por lembrarmos, Deus, da grandeza, do poder, da glória do Deus a quem servimos. Pai amado, e por sabermos, Deus, quem o Senhor é, por conhecermos, Deus, aquilo que o Senhor se revelou a nós, nós sabemos também, Deus, que somos carentes da Tua voz, carentes de ouvir o Senhor falar conosco. Deus amado, e por isso te suplicamos, Deus, fala com a Tua igreja, Deus, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa falar, Deus, através da Tua palavra, que o Senhor possa edificar a Tua igreja aqui reunida. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós choramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de começar a nossa reflexão no texto que nós acabamos de ler, falando um pouquinho sobre um teólogo cubano chamado Justo González. Esse teólogo ele escreveu obras muito relevantes sobre a história da igreja. E em um dos seus livros, num dos capítulos dos seus livros, de uma série bem conhecida de história da igreja, história do cristianismo, ele intitula esse capítulo de A Plenitude do Tempo. E nesse capítulo ele investe algum tempo explicando o quanto o nascimento de Cristo, no momento em que se deu na história, não foi algo casual. Ele mostra o quanto a história, o tempo, o cenário da época, o quanto isso contribuía para o plano de Deus para disseminar a mensagem do Evangelho. Ou seja, não foi algo casual, não foi resultado de algo fortuito. Mas Deus
conduziu a história até aquele momento para que enviasse seu Filho Jesus Cristo. Talvez você possa estar um pouquinho enferrujado aí na história, mas certamente você já ouviu falar de Alexandre o Grande. Então, quando a gente pensa, né, no mundo, a partir do que a gente lê no Antigo Testamento, vários clãs, pequenos reinos, muita disputa territorial, num contexto em que a sobrevivência se dava daquilo que se tirava do campo, água, enfim. Então, havia muita disputa territorial e a Palestina, por ser um eixo comercial, sempre foi um lugar muito disputado, palco, né, de muita disputa, muitos conflitos. De repente, se levanta Alexandre o Grande, um macedônio que tem a ideia de criar um império que pudesse unir toda a humanidade. E ele começa a criar esse império, dominando vários povos, e vai unificando todo mundo debaixo de um mesmo guarda-chuva, disseminando a cultura grega, a língua grega, a cultura. Então todo mundo começa a se familiarizar com uma língua que conseguia comunicar várias pessoas de vários povos. Depois de Alexandre o Grande vem o Império Romano e mantém essa mesma mentalidade. Muitos povos, muitas nações unidas por um líder político, um idioma que, de certa forma, apesar de alguns povos continuarem conservando seu mesmo idioma, mas também falavam a língua grega. Então, todo mundo se comunicando, estradas ligando distâncias antes inimagináveis de serem percorridas de uma vez só, por conta da falta de paz, dos conflitos. Então, tudo isso passou a ser possível devido a um único governo. E é nesse momento que Jesus Cristo vem ao mundo. Ou seja, no momento em que as pessoas podiam transitar por diferentes lugares, diferentes povos, com maior tranquilidade, com maior proteção, falando uma mesma língua. E Justo Gonzalez, ele aponta que isso não foi algo casual, mas Deus arrastou a história até esse determinado momento. E ele não faz isso a partir de uma perspectiva pessoal. Ele chama esse capítulo de a plenitude do tempo, porque o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Paulo, ele também olha para o momento em que Jesus Cristo nasce e entende que era o momento oportuno da história. É como se Deus estivesse preparando a humanidade para que enviasse o seu Filho. Então, quando a gente olha para isso e a gente amplia a nossa leitura acerca do governo do Senhor, porque por vezes a gente acaba se perdendo, entendendo que Deus ele fica lidando com o impensado, com contingência, com aquilo que não foi contingenciado, com aquilo que não foi imaginado, mas acaba se deparando com algumas surpresas. Nós nos esquecemos que Deus não só criou o mundo, mas Ele governa o mundo, Ele governa a história. Então, se nós paramos para pensar e entendemos que Jesus Cristo foi enviado no momento exato da história em que Deus determinou para que isso acontecesse, e Ele foi gerindo nações para que o mundo pudesse estar pronto para receber o seu Filho, é importante que nós pensemos que todo o restante da história não caminha ao acaso. No texto que nós acabamos de ler, a gente se dá conta de um momento muito triste da história da igreja. Mas antes de nós refletirmos sobre isso, eu queria que a gente pudesse diferenciar o que significa produzir e significa reciclar. Talvez pensando a partir desses conceitos possa nos ajudar a extrair algumas verdades das Sagradas Escrituras. A produção, ela consiste na atitude deliberada daquele que cria, daquele que produz, em que ele seleciona a matéria-prima. Ele escolhe aquilo que ele quer construir, define o que quer construir e vai pegando a matéria-prima e vai elaborando, vai criando aquilo que ele pretende, aquilo que ele imaginou, aquilo que ele projetou. A reciclagem, não. A reciclagem a gente tem que
pegar aquilo que já foi dispensado, já foi desperdiçado, talvez seja inútil, não tenha aplicabilidade, e se empenha para poder dar utilidade àquilo. Eu não sei quantos tiveram oportunidade já de passar na Lagoa de Piratininga, em Niterói. Lá existe um projeto chamado de Jardins Filtrantes. Lá foi pensado um projeto para melhorar a qualidade da água que era lançada na lagoa. Então foram construídos vários jardins no entorno, com plantas que quebravam a matéria orgânica que vinha pelos afluentes, passava por um processo de filtragem e a água que era lançada na lagoa tinha melhor qualidade, tem melhor qualidade. Então isso revitalizou a lagoa, diminuindo o impacto. Então essa mentalidade de reciclar hoje faz parte do nosso tempo. A gente precisa se relacionar de uma forma diferente com o meio ambiente. Então, melhora-se a qualidade da água que chega na lagoa, mas ainda assim existem os prejuízos, existem ainda os danos a serem administrados por conta da poluição. É uma saída que minimiza os impactos. Então, no processo de reciclagem, ainda que a gente possa aproveitar aquilo que não tinha proveito algum, a gente consegue dar algum direcionamento para isso, nem sempre nós conseguimos fazer com 100% das coisas. Então, isso é o processo de reciclagem. Só que quando nós pensamos no Senhor, é importante que nós o entendamos não como um artesão que está empenhado em conferir sentido a coisas que, a momentos da história, que talvez tenham o pego de surpresa. Episódios da nossa vida que parecem que aconteceram ao acaso, de forma fortuita. Deus, ele não é esse artesão que tenta reciclar episódios da história, mas ele é um Deus criador. Ele produz a história e ele pega a matéria-prima e faz aquilo que ele predeterminou. Quando nós olhamos, por exemplo, para Provérbios, capítulo 16, versículo 4, Salomão nos diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio, para o dia da calamidade. Então, nessa difícil tarefa de nós entendermos e harmonizarmos o que é a soberania divina, o que é a responsabilidade humana, por vezes, ainda que isso escape ao nosso entendimento, extrapole a nossa compreensão, é importante que nós entendamos que o fato de nós não compreendermos exaustivamente não significa que Deus perdeu 1 milímetro do seu governo sobre a terra. Que Deus não perdeu 1 milímetro do seu governo sobre todo o universo. Então, esse é o nosso Deus, esse é o Deus cristão. Então, quando a gente olha para esse episódio da morte de Estevão, ele estava entre aqueles que foram escolhidos como os diáconos para assistir às viúvas que foram esquecidas na distribuição dos mantimentos. Então, Estevão estava lá, cuidando de viúvas, expondo a palavra do Senhor, vivendo de forma piedosa. No capítulo 7, que nós refletimos sobre ele no domingo passado, nós vimos a forma fantástica como Estevão olha para toda a história dos pais do povo de Israel, dos patriarcas de Israel, e ele percebe como a história de Cristo foi construída a partir dos patriarcas. Ele faz uma narrativa fantástica e apresenta de forma cirúrgica como aquilo se aplicava àqueles dias. Então, era um irmão que estava cuidando dos necessitados, apresentava o Evangelho, conhecia as Sagradas Escrituras, e não só as conhecia, mas as aplicava com exatidão nos dias em que eles estavam vivendo. Era alguém amado. E quando a gente olha para o capítulo 7, que nós meditamos no domingo passado, nós nos deparamos com a tragédia de perceber um homem tão excelente, tendo como resposta a sua fidelidade, a morte por apedrejamento. Então, não há como a gente olhar para isso e entender que foi um bom episódio.
Ainda que a gente seja consolado pela verdade de que Estevão, pouco antes de ser morto, ele nos diz que ele olhou para os céus e viu os céus abertos e Cristo à destra do Pai. Então isso nos traz consolo por saber que Estevão fechou os seus olhos no presente tempo e abriu os olhos recebendo o abraço do nosso Salvador. Só que, ainda que saibamos disso, nós não podemos ignorar o fato que os amigos de Estevão, as pessoas que estavam convivendo com ele, caminhando com ele, sofreram. A gente viu aqui no capítulo 8, do versículo 1 ao 2, a gente vê que os homens que levaram Estevão, sepultaram e fizeram grande lamentação por ele. Ou seja, a morte de Estevão foi um golpe doloroso para a igreja naqueles dias. Então, o resumo, a síntese do que estava acontecendo naquele momento era: um homem amado pela sua comunidade de fé foi morto por apedrejamento. Levanta-se um dos religiosos do tempo, chamado Saulo, que passou a perseguir cristãos de casa em casa, arrastando homens e mulheres, encarcerando aquelas pessoas. A igreja que estava ali reunida se dispersou. Somente os apóstolos continuaram em Jerusalém. Então, quando a gente começa a pontuar, a sistematizar o que estava acontecendo, era um momento terrível, era um momento difícil, era um momento doloroso para a igreja. Nós que lemos as Sagradas Escrituras hoje, a gente faz a leitura do texto sentado no sofá da nossa casa e a gente fala, ok, com certa tranquilidade, falando sobre isso, falando sobre a perseguição, sobre o apedrejamento, pessoas fugindo, gente sendo presa. A gente, pois é, coisa terrível. Só que imagine o que é estar lá naqueles dias. Então, a situação não era uma situação fácil. As circunstâncias eram péssimas. Só que uma maneira de olhar para situações ruins, para circunstâncias péssimas, é acreditar que Deus perdeu o controle sobre a história. Ou que Deus está nos punindo. Imaginem se a igreja, ali naquele primeiro momento, tivesse, Deus está emitindo juízo sobre nós que estamos aqui vivendo fielmente. Deus está emitindo juízo sobre a nossa vida. Deus está nos castigando. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Então, a gente percebe que o apóstolo Paulo tinha uma leitura bem precisa de que Deus, ele já tinha nos dado o que de mais precioso ele tinha, entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Então não existia a possibilidade dele questionar o amor de Deus. Então a igreja naqueles dias também não questionava o amor de Deus, afinal de contas eles estavam ali, tinham acabado de ver Jesus Cristo, o santo, o justo, sendo crucificado por homens pecadores. Só que quando a gente olha para isso, a gente começa a entender, Deus não perdeu o controle da história. Deus continua governando tudo. Então, as circunstâncias eram péssimas, mas ele infundiu coragem no coração dos apóstolos para que eles permanecessem em Jerusalém e continuassem confrontando os judeus daquele tempo acerca das verdades do Evangelho. Então, isso foi o que aconteceu com os apóstolos. Todos, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém. Então, eles permaneceram. Então, Deus deu ousadia aos apóstolos para permanecerem, mas infundiu temor no coração dos outros discípulos para que eles pudessem ser dispersos. Então, quando a gente olha para a dinâmica do que está acontecendo naquele momento, a gente percebe que, seja conferindo ousadia no coração dos apóstolos para permanecerem e temor no coração dos outros discípulos para que eles fugissem, Deus começou a fazer aquilo que Jesus tinha dito que aconteceria em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Que seus discípulos seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Permaneceu gente em Jerusalém,
e teve outras pessoas que foram dispersas. Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que da mesma maneira que Deus, ele não atua como um artesão especializado em reciclagem naqueles dias, não atuou como um artesão especializado em reciclagem, mas ele soberanamente foi usando a matéria-prima do temor, da ousadia, da iniquidade, fazendo com que uns permanecessem, que outros fossem. Deus foi cumprindo os seus propósitos naquele tempo. E quando a gente olha para isso, é importante nós entendermos que da mesma forma que Deus ele não trata a vida dos discípulos, da igreja daqueles dias, como um artesão de reciclagem, ele também não atua assim na nossa vida, na vida da igreja hoje. Não existem episódios em nossa vida que Deus trata como se estivesse buscando uma aplicabilidade interessante para algum acontecimento que ele não entendia muito bem como pôde acontecer na nossa vida. Bom, eu não esperava que isso acontecesse contigo, mas vamos ajeitar aqui, vamos procurar contornar essa situação. Não é isso que Deus faz, não é isso que ele trata, não é dessa forma que ele nos trata. Só que isso é muito desafiador. Apesar de isso estar de acordo com aquilo que o salmista Davi disse no Salmo 139, que todos os nossos dias foram bem escritos e bem determinados quando nenhum deles ainda existiam, quando nós ainda éramos substância informe no ventre da nossa mãe. Isso só aumenta o desafio, nós olharmos para a nossa própria história e pensarmos que mesmo os momentos mais tenebrosos da nossa existência, nos momentos de mais sofrimento, de mais dor, nas noites mais escuras, as noites mais longas, onde as lágrimas eram as nossas companheiras, nós pensarmos para isso e pensarmos nisso e entendermos, bom, mas será que isso não aconteceu sem querer? Deus continuava comigo naquele tempo? Sim, continuava. Deus continuava governando soberanamente, mesmo nos dias que você deu as gargalhadas mais gostosas da sua vida. E a gente fica se perguntando, mas por que Deus permitiu isso? É um princípio que desafia de forma muito radical a maneira como nós nos relacionamos com Deus, como nós pensamos Deus. Mas é importante que nós entendamos que Deus ele tem o propósito de formar Cristo no nosso coração, de moldar o nosso caráter, de transformar-nos de tal maneira que nós nos assemelhemos a quem Cristo é. E esse processo nem sempre é um processo fácil. Mas é importante que nós entendamos que, por fim, o nome do Senhor será glorificado a partir das nossas vidas. Todos eles, sem exceção, fazem parte de um projeto divino. Quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, Lucas, ele nos contou uma história muito interessante. O pastor Cristiano fez a exposição desse texto há 15 dias atrás, quando diz que a igreja ali reunida estava vivendo algo que trouxe certo desconforto, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. Então, quando a gente pensa sobre isso, bom, estava a igreja ali reunida, por que estavam esquecendo as viúvas dos helenistas, dos judeus de fala grega que estavam ali em Jerusalém naquele momento? Será que eles não sabiam que as viúvas também sentiam fome? É claro que sabiam. Será que eles não sabiam, não conseguiam compreender a língua e por isso não davam alimento para elas? Óbvio que não. Existia uma cultura diferente. Eram pessoas que estavam peregrinando. Então, obviamente, quem estava ali em Jerusalém, os judeus que falavam o aramaico, que estavam ali, faziam parte da região, acabavam assistindo aqueles que eram mais próximos.
Só que foi registrada a queixa. E o que os apóstolos fizeram? Bom, vamos instituir homens para que cuidem dessa necessidade. E instituíram 7 homens. Todos esses 7 homens, como um pastor Cristiano mencionou há 15 dias atrás, eram nomes gregos. Então, somos levados a entender que os apóstolos sabiamente escolheram os judeus helenistas para cuidarem da distribuição. Ou seja, se os helenistas estavam sendo esquecidos, vamos chamar os helenistas para que cuidem da distribuição dos alimentos. Então foi um episódio ruim, trouxe desconforto, certamente alguma desavença entre os irmãos naqueles dias. Só que, quando a gente olha para aquilo que foi dito por Lucas em Atos, e a gente dá uma espécie de zoom nesse episódio da história, a gente vê Filipe e vê Estevão. Estevão sendo martirizado após fazer uma apresentação fantástica de toda a história dos patriarcas até os dias de Cristo. E agora ele começa a apresentar a história de Filipe, o outro diácono, que lá em Atos, no capítulo 21, é apresentado como Filipe, o evangelista. Então, esses helenistas, de certa forma, nesses primeiros episódios, logo após a sua instituição, eles começam a assumir algum protagonismo dentro da igreja, apesar de não serem apóstolos. Eles eram homens que estavam fora daquela vivência do templo. Eram homens que não estavam imersos na fala aramaica, na vida do templo, de estar todos os dias ali com os judeus que moravam em Jerusalém. Era gente que vinha de fora. Só que quando a gente olha para isso, para esse desconforto que ocorreu dentro da igreja, qualquer discussão por conta da distribuição de mantimentos para as viúvas, a gente percebe que isso fez com que os diáconos a serem escolhidos fossem todos de fala grega. A gente percebe que um desses diáconos confronta a sinagoga dos helenistas e é martirizado, e o outro, por conta da perseguição, sai com aqueles que são dispersos. Filipe, um diácono de fala grega, sai de Jerusalém e vai falando do evangelho. Ele é alguém que está acostumado com a cultura grega, porque não é só o idioma que os distingue, mas é uma outra cultura, é uma outra forma de entender o mundo, de pensar o mundo. Não é somente a língua. Então, se um judeu ele tinha uma mentalidade, se um judeu de fala aramaica de Jerusalém ele tinha uma mentalidade exclusivista, Filipe, ele entende que ele pode comunicar o evangelho livremente a outras pessoas. Isso causa menos dano na consciência de Filipe do que causaria na mente de um judeu que estava lá, dentro de Jerusalém, vivendo a rotina do templo. E Filipe sai falando do evangelho. Então a gente percebe que um episódio ruim, o esquecimento das viúvas, o martírio de Estevão, tudo isso causa a ocasião para que Filipe saia de Jerusalém falando do evangelho. Filipe, ele não fica ressentido do Senhor por conta da perseguição, por conta do martírio de Estevão, seu companheiro de ministério. Filipe não gasta tempo se perguntando por que Deus permitiu isso. Filipe não questiona o amor de Deus por conta de todo esse revés, de toda essa adversidade que alcançou a igreja. Mas Filipe aproveita esse momento e vai pelo caminho falando do amor de Jesus Cristo para todas as pessoas que ele encontra no caminho. Isso é desafiador porque quando nós experimentamos momentos de muita dor e sofrimento, nós passamos a nos perguntar, Senhor, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Nós passamos a nos perguntar se isso é algum acidente no curso da nossa história, se Deus de alguma maneira se distraiu na condução da nossa vida e permitiu que a tristeza, o sofrimento nos alcançassem. Filipe não faz isso. Ele não investe tempo pensando isso porque ele sabe que o amor do Senhor é líquido e certo. Afinal de contas, Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então, Filipe, ele faz tão somente aquilo que ele foi chamado a fazer. Ele testemunha de Jesus Cristo.
Existe um texto, na verdade, são 10 questões que, há algum tempo atrás, se eu não me engano, acho que foi em 2006, um pastor chamado John Piper, ele escreveu, depois se tornou um livro, escrito Não Desperdice o Seu Câncer. À época, ele enfrentava um câncer de próstata e na véspera da cirurgia, ele foi pontuando 10 motivos pelos quais ele não deveria desperdiçar o câncer. E foi reafirmando a soberania do Senhor e mostrando formas evangélicas de lidar com a adversidade quando ela ataca a nossa existência. Só que um outro texto que me chamou muita atenção foi um texto escrito por um jornalista na Folha de São Paulo. Depois, parte desse texto caiu até numa questão de vestibular. Um jornalista cadeirante chamado Jairo Marques, ele falou sobre a mentalidade de coitadinhar, fazer-se de coitado. Ele pinça essa palavra daquele desenho do Shrek, em que o gato de botas, ele faz aquele olhinho como se fosse lacrimejar, junta as mãozinhas para conseguir alcançar a sensibilidade das pessoas, dos seres, né, que estão o cercando, e aí tentar fugir de uma situação ruim. Então, esse jornalista, ele começa a falar sobre essa mentalidade de fazer-se de coitado. E ele fala sobre a realidade de que existem vulnerabilidades, sim. E por vezes elas estão patentes diante dos nossos olhos, elas não podem ser negadas. Mas também existe uma filosofia que por vezes é adotada por muitas pessoas para poder atrair a atenção e a misericórdia de outros, transformando isso num estilo de vida. Vejam como eu sofro, vejam como dói. E esse jornalista, ele fala que, por vezes, muitos desses desafios, muitas dessas queixas são as queixas que todo mundo atravessa, são os perrengues, as lutas, os desafios que todos nós enfrentamos. E se existe alguém no universo que não tem motivo para coitadinhar-se, é o cristão. Nós podemos ter vulnerabilidades que são reais, sim. Podemos ter feridas, dores que são reais, sim. Mas nós não temos motivos para superdimensioná-las, acreditando que elas são o motivo para paralisar, para impedir que nós continuemos avançando na carreira que Deus propôs para cada um de nós. E não se trata de um discurso triunfalista. O que eu estou dizendo é que nós temos uma esperança que foi plantada no nosso coração no momento em que nós recebemos o Evangelho, que não há obstáculo no mundo que possa nos fazer parar. É isso que capacita o pastor John Piper a, na véspera da sua cirurgia do câncer de próstata, ele escrever um texto, Não Desperdice o Seu Câncer. Quem já lidou com essa enfermidade dentro de casa sabe que é algo desafiador. Quem atravessa esse tipo de luta sabe que é algo que gera temor no nosso coração. Não é fácil experimentar o vale da sombra da morte. Se fosse, o salmista Davi não teria escrito acerca dele. Só que quando a gente olha para a vida de Filipe, ele não investe tempo tentando questionar, se perguntando acerca do amor de Deus. Pelo contrário, ele faz aquilo que ele foi chamado a fazer. E quando a gente olha aquilo que é inventariado no ministério de Filipe, aquilo que está escrito aqui em Atos, no capítulo 8, a gente percebe que Filipe ele ia por todo lugar anunciando o evangelho, curando coxos, os paralíticos voltaram a andar, espíritos imundos eram expulsos de pessoas que estavam possuídas. Ou seja, a gente não percebe diferença entre aquilo que é feito através da vida de Filipe e aquilo que é feito através da vida dos apóstolos. O ministério de Jesus Cristo, de Filipe, ele é idêntico, em termos de resultado, àquilo que é experimentado pelos apóstolos. Ou seja, não existem cristãos de categorias menores ou maiores.
Deus faz aquilo que Ele quer por meio de quem Ele quer. E não é porque Filipe não era um dos apóstolos que Deus não deixa de usá-lo para curar pessoas e para expulsar demônios. Então, Filipe avança fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Então, quando chega nesse episódio da vida de Filipe, é importante que a gente possa extrair princípios para aplicar para a nossa própria vida. É importante que a gente avalie, será que as dificuldades, as dores, os sofrimentos desse mundo têm me impedido de ver a esperança que está proposta a todos aqueles que nele creem? Será que as dores do presente tempo têm constituído obstáculo para que eu possa continuar testemunhando do amor de Cristo? Para que eu possa testemunhar a obra que foi realizada no meu coração? Quando nós passamos a pensar sobre a maneira que nós víamos o mundo, que nós refletíamos antes do Evangelho, e a forma como nós passamos a ver a existência depois que fomos alcançados por Jesus Cristo, é necessário que a gente consiga identificar uma diferença em termos de propósito, em termos de sentido de vida. Estava compartilhando sobre o Evangelho com uma colega de trabalho, e ela falando sobre a opção dela por não abraçar religiosidade alguma, não abraçar igreja. E eu disse para ela, bom, para mim, o que eu faço não é ter uma religiosidade, não é simplesmente ter uma igreja, mas é uma forma de pensar a minha existência. Para que eu vivo? Eu não consigo olhar para o mundo e pensar que eu estou aqui para comer, beber, gerar filhos, viver alguns anos e depois ir para uma sepultura e tudo acabar. A grandiosidade de tudo que está ao meu redor me levam a crer que existe um Criador todo-poderoso que continua governando toda essa história. Então não se trata de frequentar uma igreja, um lugar onde eu possa receber uma espécie de analgésico para as dificuldades que eu enfrento na minha vida. Não é isso. Jesus Cristo não é isso. Então, quando a gente começa a pensar a partir dessas categorias que a gente vê evidente na vida de Filipe, a gente entende que Deus não é essa espécie de especialista em reciclagem, mas Deus ele vai usando a matéria-prima que Ele apraz para que os seus propósitos possam ser cumpridos na história. E é isso que acontece na vida de Filipe. Porque à medida que ele caminha, à medida que ele vai avançando, os espíritos imundos se submetem a ele, não por conta de Filipe, porque essa autoridade não é intrínseca a homem algum. Como alguém já disse, são os atos do Espírito Santo a partir dos seus discípulos. Então, todo homem, toda mulher, toda criança que se apresenta como uma testemunha fiel de Jesus Cristo, acaba vendo os frutos do testemunho do Evangelho. Jairo Marques, esse cadeirante que escreveu esse texto e que fala sobre a importância de não coitadinhar-se. Não sei se ele é cristão, não sei se professa algum tipo de fé, mas o princípio que fica estabelecido para a gente é nós não devemos coitadinhar com a nossa própria vida. No versículo 8, no final desse trecho que nós acabamos de ler, o escritor sagrado diz: e houve grande alegria naquela cidade. O resultado daquele anúncio foi uma grande alegria. Não se trata de uma alegria restrita à vida daqueles que foram alvo dos milagres. Obviamente deve ter sido impactante ver paralíticos e coxos voltarem a andar. Obviamente deve ter sido maravilhoso ver pessoas que estavam possuídas por espíritos imundos serem libertos.
Contudo, ainda que a gente apresentasse alguém que viesse aqui na igreja e tivesse na sua vida esse tipo de evidência, um paralítico que voltasse a andar, uma pessoa que estivesse sendo assolada por uma enfermidade incurável e fosse curada, isso geraria um grande impacto na nossa igreja. Contudo, conforme o tempo fosse passando, todo mundo ia dizer, ok, esse era um paralítico que voltou a andar. Com o tempo, essa notícia não ia causar mais o impacto que causou no primeiro domingo, no segundo, no terceiro. Daqui a um ano, talvez as pessoas olhassem para ele e falassem, poxa, legal, né? Lembra quando você não conseguia andar? Agora você anda. Só que não é isso que traz essa grande alegria no coração de toda a cidade. Porque coisas, eventos, fatos, conquistas que estejam restritas no tempo, elas não são capazes de infundir no coração humano esse tipo de alegria. Um grupo de irmãos da nossa igreja foi a Moçambique e lá, em parceria com uma igreja local, foram falar do Evangelho. E lá chegando, conversei com algumas pessoas, todos foram unânimes em falar sobre as dificuldades que tinham naquele lugar. Escassez de alimento, infraestrutura deficiente, pouco acesso à saúde, medicamentos. Então, se nós aqui atravessamos dificuldades, lá eles comentaram que era um lugar muito difícil, muito difícil. Só que quando eles visitaram a igreja em Moçambique, todos também foram unânimes em relatar a alegria que estava estampada em todos os irmãos que eles se reuniam. Todos os irmãos compartilhavam dos alimentos que tinham, apesar de ter pouco, apesar da escassez de alimentos, eles compartilhavam aquilo que tinham. Todos louvavam com todo o coração, com muita alegria, dançando, cantando, com um sorriso estampado no rosto. Todos falavam sobre a gratidão que tinham a Deus. Então, quando a gente olha para isso, nós entendemos que a alegria que o Evangelho promove é uma alegria não circunstancial. Não precisamos de evidências circunstanciais para que o nosso coração possa experimentar dessa alegria. Eu tive a oportunidade, por conta do trabalho, já compartilhei isso com alguns irmãos, de estar no Haiti por 34 dias, com um hospital de campanha. O meu tradutor lá era um pastor evangélico. E era um homem que estava sempre com um coração amável, dócil, bem disposto, com a roupinha arrumada, sorridente. Uma vez só que eu o vi com um semblante um tanto quanto abatido. E ele me contou que aquilo que tinha acontecido com ele naquela noite, que eu perguntei para ele o que tinha acontecido com ele, ele falou assim, não, meu amigo, é porque eu durmo em barracas. A minha casa foi destruída com um terremoto. Pastor Eugênio de Source. A minha casa foi destruída por um terremoto e eu dormi em barracas. E essa noite eu tive uma dor de barriga terrível. E eu tinha que me afastar de todas as barracas para fazer minhas necessidades e voltava. E foi a noite toda assim, chovendo muito. Então, por isso, essa noite eu estou um pouquinho mais cansado. Mas Deus é bom. Naquele momento eu fui extremamente constrangido, porque eu estava diante de alguém que não tinha uma geladeira para abrir, não tinha uma água fresca para beber, não tinha uma cama sobre a qual se deitar, e que tinha passado uma noite terrível, e mesmo assim ele continuava dizendo, mas Deus é bom. Apesar do olhar cansado, ele continuava não duvidando do amor de Deus sobre a sua vida. Alegria não circunstancial. Quando a gente olha para aquilo que foi experimentado pela igreja, pelo local onde Filipe estava, diz que houve grande alegria naquela cidade. Não é porque foi uma alegria em que todo mundo experimentou de libertação, porque todo mundo experimentou de cura, porque todo mundo teve a sua despensa cheia, mas tratava-se da alegria de ter contato com a verdade, que é a verdade das verdades, a verdade essencial para todo homem.
Tratava-se da alegria de entender que o nosso caminho de acesso a Deus tinha sido aberto. Que nós agora não precisamos mais olhar para os céus e entender que existe um justo juiz disposto a julgar pecadores. Mas nós podemos também dizer que existe o Pai Nosso que está nos céus, porque fomos constituídos filhos a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Então é isso que infunde no coração de todo homem uma alegria que as circunstâncias não podem roubar. Há pouco tempo, acho que coisa de uns 2 anos atrás, nós falávamos sobre um pastor, conhecido do pastor Cristiano, que exercia seu ministério em Codó, no Maranhão. Um pastor que foi assolado por um câncer devastador, que o vitimou, o levou em menos de 6 meses. Só que, enquanto esse homem estava no processo de tratamento, rapidamente, caminhando para a UTI, ele ficava sentado junto aos enfermos, falando do amor de Cristo, falando do Evangelho. E dizendo o quanto era maravilhoso servir a Cristo. Rapidamente morreu, mas as pessoas souberam que ali estava um homem de Deus. Alguém que tinha um coração repleto por essa alegria que o mundo não pode roubar. Então, quando nós olhamos para a alegria descrita por Lucas, no versículo 8 do capítulo 8 que nós acabamos de ler, é importante que essa mesma alegria, ela é proposta a mim e a você. Quando nós formos tentados a olhar para a nossa própria história, para a nossa própria vida e pensarmos que existem episódios que são tão tenebrosos, tão escuros, tão sofridos, que nós sejamos levados a duvidar do amor de Deus, que nós sejamos lembrados que nós servimos ao Senhor, que nós temos um Deus, que Ele não é um reciclador de histórias, não é alguém que procura encontrar um propósito para episódios da nossa vida, fazendo com que as coisas funcionem bem. Mas nós servimos a um Deus criador, que usa a matéria-prima, mesmo os dias mais escuros, que por vezes nós não entendemos, mas Ele faz com que isso convirja para a glória do seu próprio nome a partir da nossa própria vida. É importante nós entendermos que o amor do Senhor, Ele não se aparta dos seus filhos por 1 milésimo de segundo que seja. Porque Ele entregou o seu filho, o seu único filho, para que pudesse tomar uma surra tremenda nas mãos de homens iníquos e injustos, que fosse cuspido, que cravassem na sua cabeça uma coroa de espinhos, e que depois fosse pendurado numa cruz, e ali ficasse agonizando diante de pecadores que debochavam dele enquanto isso acontecia. E o sol envergonhado fez com que surgisse noite em pleno dia. E aqueles que estavam ali ao redor ainda ouviram dizendo: Senhor, eles não sabem o que fazem. Como nós falamos no domingo passado, se existia alguém bom, esse era Jesus Cristo. E ainda assim ele se entregou ao martírio voluntariamente no meu e no seu lugar. Meus irmãos, sei que trata-se de uma verdade desafiadora e bastante difícil, porque à medida que nós vamos caminhando, ficando um pouquinho mais experientes, né? Não vou dizer ficando mais velho, né? Mas um pouquinho mais de estrada na vida, a gente começa a colecionar momentos que são muito bons, mas também colecionamos momentos que não são tão bons assim. Nós começamos a olhar para a nossa própria vida em perspectiva e entender que existem dias da nossa história que nós preferiríamos que eles não tivessem existido. Mas hoje eu creio que olhar para dias que eu preferiria não passar por eles me fizeram aprender coisas que eu não teria aprendido de outra forma. Então, é importante que nós possamos olhar mesmo para esses dias
e nós nos reconciliemos com a nossa história, que nós nos reconciliemos com esses dias e entendamos que mesmo nesses dias, Deus continuou nos amando, mesmo nos dias de riso mais abundante. Porque é aquele que entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, graciosamente, ele nos dará juntamente com ele todas as coisas. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus Santo, o viver, Senhor, no mundo marcado pelo pecado é desafiador. Porque nós nos deparamos, esbarramos, nos ferimos, nos machucamos com a consequência do nosso próprio pecado, com a consequência dos pecados dos nossos irmãos, com o pecado da humanidade, Deus. Mas, Deus Santo, quando nós olhamos para a história do povo de Deus, registrada na Tua Palavra, nós somos lembrados, Deus, que não existe um momento sequer que o Senhor tenha perdido o controle da história. Não existe 1 milímetro do mundo sobre o qual o Senhor não tenha jurisdição. Tudo, Senhor, está em Tuas mãos. Todos os nossos dias, em qualquer lugar que formos, como nós cantamos, Deus, ainda que nós tentemos nos esconder na escuridão, o Senhor transformará a noite em dia e tudo estará patente diante dos Teus olhos. Deus amado, que a certeza que o Teu amor nos alcança onde quer que estejamos, possa encher o nosso coração, Deus, de esperança e de consolo nos dias difíceis. Só que mais do que isso, Deus, que também possa conferir-nos, Deus, ousadia para anunciarmos esse mesmo amor no mundo em que vivemos. Deus Santo, faz assim conosco, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.